Você já olhou para sua própria vida e pensou: Senhor, por que ainda existe tanto mal dentro de mim? Ou talvez tenha olhado para o mundo e perguntado: por que existe tanta injustiça? Por que pessoas boas sofrem tanto? São perguntas antigas. Perguntas que atravessam séculos. E, surpreendentemente, Jesus responde exatamente a elas no Evangelho de hoje. Mas a resposta de Cristo talvez seja diferente daquilo que você imagina. Hoje você vai descobrir que Deus não age com pressa, porque ama profundamente cada ser humano. E talvez, sem perceber, esta mensagem seja exatamente a resposta que você precisava ouvir neste momento da sua vida. Por isso, permaneça comigo até o final deste vídeo. Tenho certeza de que Deus falará ao seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao Voz da Bíblia, este espaço onde, todos os dias, meditamos a palavra de Deus, rezamos juntos e encontramos força para enfrentar os desafios da vida. Antes de começarmos nossa reflexão, escreva aqui nos comentários: Senhor, faz de mim um bom trigo. Essa pequena frase é uma oração. E seu comentário pode fortalecer a fé de muitas outras pessoas que passarão por este vídeo. Agora acalme seu coração. Respire profundamente. Esqueça por alguns instantes as preocupações. Porque Deus deseja falar diretamente com você. Leitura do livro da Sabedoria, capítulo 12, versículos 13 e 16 a 19. Não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem vais mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder, e nos que te conhecem, castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração. Pois quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Assim procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura dos Salmos capítulo 85. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim. Confirmai com vigor vosso servo. Segunda leitura. Livro de Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito. Pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura do Evangelho de Mateus capítulo 13, versículos do 24 ao 43. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo, e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Donde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E, no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém,
o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. E torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Existe uma pergunta que acompanha a humanidade desde o início dos tempos. Se Deus é tão bom, por que permite que o mal exista? Talvez você mesmo já tenha feito essa pergunta ao olhar para o mundo ou até para sua própria vida. Afinal, quantas vezes vemos a injustiça prevalecer, pessoas boas sofrerem e tantos corações carregarem feridas que parecem não ter fim? No Evangelho de hoje, Jesus não oferece uma resposta teórica. Ele conta uma história. Um homem semeia boa semente em seu campo. Mas, durante a noite, um inimigo espalha joio entre o trigo. Quando os empregados percebem o problema, querem arrancar imediatamente aquilo que faz mal. No entanto, o dono responde: deixai crescer um e outro até a colheita. À primeira vista, essa decisão parece estranha, mas ela revela o coração de Deus. Nós somos impacientes. Queremos soluções rápidas, julgamentos imediatos, mudanças instantâneas. Deus, porém, conhece o tempo de cada pessoa. Ele sabe que uma alma pode florescer justamente quando todos já perderam a esperança nela. Talvez o maior milagre desta parábola seja perceber que Deus não olha para nós apenas pelo que somos hoje, mas pelo que ainda podemos nos tornar. Quantas vezes você já se decepcionou consigo mesmo? Quantas vezes prometeu mudar e acabou caindo outra vez? Talvez exista um pecado que você combate há anos. Um medo que insiste em voltar. Uma fraqueza que faz você pensar que nunca será capaz de vencer. Mas Jesus não diz que abandona o campo por causa do joio. Ele continua cuidando dele. Isso muda tudo. Porque significa que Deus não desistiu de você. Enquanto você enxerga apenas suas limitações, Deus continua vendo o trigo que está crescendo silenciosamente dentro do seu coração. É exatamente isso que a primeira leitura nos revela. O livro da sabedoria afirma que a força de Deus se manifesta na sua misericórdia. Deus poderia agir apenas com justiça, mas escolhe agir com paciência. Não porque seja indiferente ao pecado, mas porque ama o pecador e deseja lhe dar a oportunidade de recomeçar. E São Paulo nos oferece um consolo ainda maior. Há momentos em que nem sabemos como rezar. As palavras faltam, a esperança enfraquece e o coração se cala. Nesses momentos, o Espírito Santo reza por nós. Quando já não conseguimos encontrar forças para falar com Deus, o próprio Deus vem ao encontro da nossa fraqueza. O Evangelho termina com 2 imagens pequenas e cheias de esperança: a semente de mostarda e o fermento. Jesus nos lembra que o reino de Deus quase sempre cresce em silêncio. Assim também acontece na nossa vida espiritual. Uma oração feita com sinceridade, um perdão concedido, um pequeno gesto de amor, uma decisão de recomeçar. Tudo isso pode parecer pequeno aos nossos olhos,
mas nas mãos de Deus se torna capaz de transformar uma vida inteira. Se hoje você sente que sua fé é pequena, não desanime. Deus nunca despreza os pequenos começos. Ele continua trabalhando no silêncio, preparando uma colheita muito maior do que você consegue imaginar. Por isso, não tenha medo do tempo de Deus. Confie. Aquele que começou uma boa obra em seu coração será fiel para levá-la até o fim. Agora quero convidar você a fazer um momento de silêncio. Se puder, feche os olhos. Respire lentamente. Imagine Jesus caminhando por um grande campo de trigo. Ele olha para você com ternura, não com condenação, não com impaciência, mas com o olhar de quem conhece toda a sua história. Ele sabe das suas lutas, das suas quedas, dos seus medos. E, ainda assim, continua acreditando em você. Agora imagine Jesus colocando delicadamente uma pequena semente em suas mãos. Ele sorri e diz: não despreze aquilo que estou fazendo na sua vida. Mesmo que hoje pareça pequeno, eu farei crescer. Confie em mim. Não desista antes do tempo da colheita. Permaneça alguns instantes acolhendo essas palavras. Talvez seja exatamente isso que Deus queria lhe dizer hoje. Para o gesto concreto, hoje faça um exercício de misericórdia. Antes de julgar alguém, reze por essa pessoa. Antes de criticar, procure compreender. Antes de responder com dureza, escolha uma palavra de paz. E, sobretudo, tenha paciência consigo mesmo. Permita que Deus continue realizando sua obra no seu coração. Oração final. Senhor Jesus, obrigado porque tua paciência é maior que os meus erros. Obrigado porque não olhas apenas para aquilo que ainda precisa mudar em mim, mas também para o trigo que tua graça faz crescer todos os dias. Livra-me da tentação de julgar os outros com dureza. Ensina-me a amar como tu amas. Dá-me um coração paciente, misericordioso e humilde. Quando eu me sentir fraco, envia teu Espírito Santo para rezar dentro de mim. Quando eu perder a esperança, lembra-me que tua obra continua acontecendo, mesmo quando meus olhos não conseguem enxergar. Faz crescer em mim a fé, como a pequena semente de mostarda. Transforma meu coração como o fermento transforma a massa. Que, um dia, eu possa brilhar contigo no reino do Pai. Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, acompanha-nos em nossa caminhada e ensina-nos a confiar sempre no amor do teu Filho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração, deixe o seu gostei. Esse gesto simples ajuda esta mensagem a chegar a pessoas que talvez estejam precisando exatamente desta esperança. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja passando por um momento difícil ou desanimado na fé. Você pode ser o instrumento que Deus usará para reacender a esperança dessa pessoa. E, se você ainda não faz parte da família Voz da Bíblia, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Todos os dias caminhamos juntos pela Palavra de Deus, aprendendo a viver com mais fé, esperança e amor. Que o Senhor abençoe você, a sua casa e toda a sua família. Que nesta semana você tenha a certeza de que Deus continua trabalhando em sua vida, mesmo quando ainda não consegue ver os frutos. Fique na paz de Cristo e até o próximo Evangelho do dia. Que Deus o abençoe.